Olá, galera, tudo bom? Né? Espero que vocês estejam bem, né? Parabenizar aí a galera que está fazendo as atividades, né? Quem não tá, né? A partir de agora começa a fazer, porque a gente está na reta final, entendeu? Não está na reta final, mas já se passou muita coisa, né? E se não começar a fazer agora, vai ficar muito complicado lá na frente. Então, galera começar a tentar fazer as atividades a partir de agora, que aí a gente dá um jeitinho. Agora, se não tiver nada feito, fica complicado. Então, vamos lá, né? A gente falou sobre ética, né? Ainda faltou algumas coisas para serem ditas, mas eu optei para a gente mudar de assunto e começar a falar de política, né? Que é um assunto importante, cai bastante em prova, né? É um assunto fundamental. E vamos que vamos. A gente vai começar falando sobre filosofia antiga, tá? Falar sobre Platão e Aristóteles. E, e depois a gente vai começar a falar dos outros filósofos, né? Semana passada eu dei mais ou menos as temáticas que a gente vai ver. E é isso. A gente vai começar falando sobre Platão, tá bom? Antes de falar sobre Platão, né? A gente tem que entender um pouquinho como funcionava ali as cidades gregas, né? Falar sobre os sofistas, que foram educadores, né, da época, pessoas que ensinavam, né, eram uma espécie de professores particulares, né, da época. Então eles iam na casa das pessoas que os contratavam para poder ensinar, né, retórica e conhecimentos gerais, tá bom? Isso vai ficar mais claro, né, no decorrer do vídeo. Galera, a gente sabe que o Platão, né? Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano. Platão viveu no século IV a.C. na Grécia, né? Na Grécia Antiga, né? No século IV a.C., né? É nesse contexto que a gente fala que surgiu a democracia, né? E a principal referência de democracia naquela época era a cidade de Atenas, inclusive a cidade que o Platão vivia, né? Então, assim, é, as cidades na Grécia Antiga, né, a gente não tem as coisas não eram formadas como a gente entende hoje, que a gente tem uma divisão de países e tudo mais, tudo bonitinho, né? Grécia era uma região onde existiam várias cidades independentes, né? E a gente chama essas cidades de cidades-estado, né? Porque elas tinham independência e cada cidade dessa tinha um governo diferente, né? Então, cada cidade tinha um governante diferente, tinha um modelo político diferente, se organizava de forma diferente. Tinha cidade que era mais urbana, que era o caso de Atenas, tinha cidade que era mais agrária, que era, por exemplo, a cidade de Esparta, que era inclusive mais militarizada, né? Eles valorizavam mais essa coisa do militarismo, né? Isso tudo que a gente sabe muito bem. Então existiam diferenças, né? Essas cidades, elas existia um diálogo entre elas, né? Volta e meia elas faziam acordos, né? De repente faziam um acordo para entrar em guerra, para se proteger de uma invasão, né? Elas estavam sempre dialogando, mas cada uma tinha sua independência e seu governo diferente, tá? Só que o ponto é, apesar da referência, né, de democracia ser Atenas, né, essas outras cidades que tinham governos, tipos de governos diferentes, elas tinham um certo nível, né, de democrático. Né? As decisões eram tomadas na base de votação, de diálogo em alguns setores. Né? Em alguns tipos de decisão eram tomadas dessa forma. Então, mesmo as cidades que não eram consideradas democráticas, tinham um teor ali de democracia também, né? Apesar de não ser democracia, tá bom? O que aconteceu? Houve na Grécia, né, sobretudo na cidade de Atenas, uma certa valorização do diálogo, da discussão, né, da retórica. Né? O que é retórica? Arte de falar bem, de conseguir defender nossas ideias, de saber argumentar. Isso é que é retórica. Então, houve uma valorização da retórica, tá? Nesse contexto. Por que houve uma valorização da retórica? Né?
Porque como as decisões políticas eram tomadas na base do diálogo e da votação, né? Então, era interessante para que as pessoas conseguissem falar bem. Por quê? Quando elas chegassem no contexto da política ali, quando elas fossem numa assembleia, né, numa reunião para serem tomadas decisões políticas, elas lá conseguiam argumentar e defender seus próprios interesses. Tá? Então, há uma hipervalorização do debate nesse período. Tá? E aí é que entram os sofistas. Começaram a surgir pessoas que observaram que o debate era importante, que as pessoas queriam aprender a falar bem, a defender suas ideias, e essas pessoas começaram a se especializar nisso e a ensinar isso. E para ensinar a falar bem, a defender ideias e argumentar, não basta só você ensinar retórica, você também tem que ensinar conhecimentos gerais, porque se uma pessoa não tem conteúdo, ela vai falar sobre o quê? Né? Então, os sofistas eles surgem como educadores, ensinando retórica e conhecimentos gerais. Tá? E o que filósofos, como por exemplo Platão, veem de problema nisso? Para o Platão, qual o problema? As pessoas estavam valorizando muito a retórica. E para ele, as pessoas deveriam valorizar a verdade. Né? E qual é o conflito aí, galera? Vamos pegar o exemplo de um médico. Né? Vamos imaginar um médico que é profundamente conhecedor de medicina e que não sabe falar bem. Ele não sabe explicar para o paciente o que o paciente tem direito, ele não sabe conversar, ter um diálogo para convencer o médico de tomar o remédio. Ele é uma pessoa que não sabe se comunicar bem, a comunicação dele é péssima, mas ele entende profundamente de medicina. Agora, vamos pegar outra pessoa. Essa outra pessoa nem médico é. Mas ela dá uma lidinha assim em algumas coisas de medicina, mas ela é um ótimo retórico. Ele sabe falar muito bem. Né? Ele tem uma lábia do caramba. Né? Essa pessoa, por ter lábia, por ter um pequenino conhecimento de medicina, nem médico é, mas por ter lábia, por ter uma boa retórica, ela pode se passar por melhor médico do que o outro. E o Platão achava isso uma situação muito esquisita. Isso era muito estranho. E era essa preocupação dele com a hipervalorização da retórica. Deu para pegar a ideia? Então, no contexto democrático, isso vai ser problemático. Né? Por quê? Porque uma pessoa pode muito bem convencer os outros de uma coisa que não é boa para todo mundo, só porque ele tem uma lábia muito boa. Entendeu? Então o cara tem uma lábia ferrada, ele vai lá e vai com a lábia dele convencer as pessoas de uma coisa, votar, todo mundo vai votar no que o cara defendeu e no fim das contas todo mundo vai se ferrar e ele que vai colher os frutos disso, né, individualmente, entendeu? Então o Platão ele está vendo um problema com essa coisa da retórica e ele vai tentar propor uma solução para isso. Por outro lado, galera, mas a democracia corre o risco da retórica e tal, nananana, isso é um problema, então não vamos defender a democracia. Mas pera lá, se a gente tem outro regime que não é o democrático, a gente ainda continua correndo o risco de uma pessoa alcance o poder por meios não democráticos e que só defenda seu próprio interesse. Não é verdade? Né? Então, a democracia pode ser um problema, mas o contrário à democracia também é um problema, né? Talvez até mais grave do que a democracia. Então, assim, o que o Platão vai propor como solução para esses dilemas, né? Ele vai defender uma sociedade que ele vai no livro A República, né? Ele vai pensar numa sociedade ideal, né? Que é pautada pela educação. Ele vai falar que a educação não pode ser privada, né, como era o caso dos sofistas que ensinavam de forma particular para quem pagava eles, a educação deveria ser oferecida pelo Estado. E a educação também definiria os papéis sociais das pessoas, os papéis políticos também, né, essa educação. Né? E então, quem
conseguisse avançar nos estudos até certo nível, ia ficar nas classes de artesanato, agricultura, comércio, né? Essas pessoas iam ocupar esses postos. Se as pessoas que conseguirem avançar nos estudos, elas iriam ocupar o posto de guardião, né? E aí ele entra em umas coisas meio polêmicas, né? Para o Platão, o guardião, porque não pode ser ganancioso. Se você tem uma força militar gananciosa, você se lasca, né? Porque quem tem a arma, né, tem poder pra caramba, e se você tem uma força militar gananciosa, você tem um problema sério. Então, para o Platão, os militares deveriam se acostumar a viver uma vida simples, né? Para ele, e é isso aí vem as polêmicas, né? As mulheres também estão inclusas, né? Porque ele fala que ele dá o exemplo dos animais de guarda, né? Os animais de guarda, as fêmeas também fazem guarda e só se resguardam quando tem cria. Então, todo animal de guarda, como no caso do homem deveria ser igual, as mulheres estão em conjunto ali trabalhando junto. E assim, para ele, os filhos dos guardiãos deveriam ser cuidados em comunidade, os pais não deveriam saber quem eram seus filhos, nem e assim, eu não sei como é que se organizaria direito isso, né? Porque, sei lá, uma pessoa poderia ficar com o irmão, a irmã e tal. Não lembro se ele dá uma explicação para isso, acredito que não, mas para que exista um sentimento de proteção, para que todos os guardiões se veem como uma grande família, né? Para que não haja individualização, né? Então, um guardião ele tem que proteger qualquer criança como se fosse a sua. Então, Platão tem essas visões um pouco polêmicas, né? Dos filhos serem cuidados de forma comunitária. E quem, né, mostrasse maior conhecimento ia ser ia ocupar o cargo de comandante, né, dos guardiões, e o comandante dos guardiões que alcançasse melhor estudo, ele ia ocupar o cargo de rei, né, de governante. E o último nível de estudo é o estudo da filosofia. Então, para o Platão, necessariamente um governante tem que ser o filósofo governante. Então, não há na cidade platônica. Então, para o Platão, a filosofia é o que dá conhecimento, entendimento, né, da realidade, entendimento sobre o que é justiça, sobre o que é o bem, sobre o que é melhor. Então, para ele, o último posto, a pessoa que passasse por todo esse processo educacional e alcançasse esse último nível de ensino, que seria a filosofia, que deveria governar. Então, Platão pensa as coisas nesses termos. Esse vídeo já ficou grande pra caramba, mas a ideia é essa. Valeu, galera. Grande abraço.